Segundo dados da analista de mercado Scantec, entre janeiro e agosto desse ano, o volume de vendas de energéticos cresceu 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo, está crescendo a preocupação de especialistas com os problemas do consumo desses energéticos. Problemas cardiovasculares, acidente vascular cerebral. Meu amigo, é uma loucura, porque olha, se você for no supermercado, você tem aquela geladeirinha, né? No supermercado. Aí você tem o energético. Se você for numa farmácia, você tem o energético. Qualquer lojinha, doutor, tem energético, né? As boates, as baladas, as casas de show, o cara já oferece bebida, vai querer o energético? É uma febre. É verdade. E é uma preocupação, né? Não só pelo uso isolado do energético, como também do uso associado do energético com álcool. Então, se você olhar na bula, não na bula, mas na parte posterior, recomenda-se que não seja utilizado de forma concomitante com o álcool, que é uma das coisas que o pessoal tem utilizado bastante. O cara pega uma vodka, aí batiza com energético. Pega o uísque, batiza com energético. E os jovens, doutor? Isso pode causar o quê? Então, vamos por partes, né? Então, o uso isolado do energético, sem álcool, ele é rico em algumas vitaminas, ok? Açúcar, taurina e cafeína. Então, a depender da quantidade que se é tomada, ele age como um estimulante. Causa uma vasoconstricção, então a pressão sobe, frequência cardíaca alta. E se você ficar tomando de forma frequente, isso pode ocasionar sobrecarga cardíaca, problemas do coração, e nesses picos de pressão alta, você pode ter acidente vascular cerebral. O álcool é ainda muito pior essa associação. Primeiro, o energético ele disfarça o sabor do álcool. Então fica mais palatável. Você consegue ingerir uma maior quantidade de álcool usando o energético. Além disso, o álcool ele excita e o energético também deixa a pessoa mais eufórica. Então a pessoa muito mais animada. Acaba que a pressão arterial sobe de forma abrupta, bem mais alta, e aumenta o risco de forma sobremaneira de, principalmente, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio e outros problemas. Lembrando que o álcool em altas doses, quando a pessoa bebe muito, vai começando a bater o sono, o cansaço, né? Até que existe o coma alcoólico. Mas se eu dou para rebater esse cansaço do álcool, se eu dou para rebater essa sonolência do álcool mais energético, o que é que acontece? O paciente consegue ficar mais tempo bebendo, bebe uma quantidade maior e não tem esse efeito colateral que é a sonolência. Então isso acaba gerando uma intoxicação alcoólica mais forte. Agora, essa questão de academia que o senhor falou, não é? Porque as academias também vendem. Né? Vendem na versão com açúcar e a outra que é sem açúcar. E tem um monte de versão sem açúcar, como se, olha, porque esse não engorda. Beleza. Mas tem algumas associações que esse pessoal vem fazendo, a gente vê até alguns influencers dessa área de maromba falando, por exemplo, o uso de tadalafila, que é aquela remédio de disfunção erétil. Aí tem uma outra que diz que é uma raiz africana, tal de ioimbina. Tem um monte de estimulante que se utiliza. E aí, pode complicar não esse povo usando tanta coisa aí junto com o energético, hein? Com certeza. Não existem estudos de segurança dessa associação, essa quantidade de medicações, vamos dizer assim, de suplementos em associação para uso principalmente de exercício físico. Então você utiliza um energético que é rico em cafeína, estimulante, coloca a taurina. A taurina ela diminui muitos dos efeitos colaterais da cafeína. Muita gente acha que a taurina também causa uma excitação do sistema nervoso central. Pelo contrário, ela tenta contrabalancear. Um joga para cima, o outro segura.
para que você não tenha efeitos colaterais, para que você consiga tolerar aquele energético. Aí você associa junto com a tadalafila. A tadalafila é um vasodilatador, causa uma vasodilatação. Então, um está causando a pressão subindo, o outro está causando a pressão caindo. Associa isso tudo no nosso corpo, obviamente vira uma montanha-russa, onde o paciente ele pode passar mal durante a atividade física e desencadear, seja um infarto agudo do miocárdio, seja também um acidente vascular cerebral. Esse outro que eu citei, dizem que pessoas relatam problemas neurológicos, viu? O tal do ioimbina. Irritação extrema, parece que é uma coisa que vende tipo fitoterápico. Aí diz que o cara toma aquilo e fica assim, ó, uma pilha, a ponto de dar até na mãe. É um negócio doido. Então, existem inúmeros suplementos, né? Então, muitas vezes essas associações dos suplementos utiliza-se para quebrar um pouco os efeitos colaterais do outro. Então, o pessoal tem associado tadalafila, causa vasodilatação porque o outro causa vasoconstricção. Você coloca algumas que causam excitação, geralmente causam irritabilidade, deixa a pessoa nervosa, deixa a pessoa com um tremor. A beta-alanina também, que é muito utilizado em treinos, a pessoa fica se coçando, fica pinicando. Rapaz, eu usei uma vez esse negócio. Você não, isso é aqui igual creatina. Mas creatina não tem esse efeito colateral. Parecia que eu estava pinicando. Exatamente. Então, aí se coloca, mistura beta-alanina com a cafeína, porque a cafeína ela disfarça. A cafeína é utilizada até em analgésico, porque disfarça a dor. Com o seu cérebro excitado, estimulado, acaba reduzindo a sensibilidade a estímulos externos. Então, o que acontece? Você associa a cafeína com a beta-alanina causaria esse formigamento, mas a cafeína faz com que você sinta menos aquilo. Então, é muito comum essas associações para se disfarçar os efeitos colaterais.